E quando eu falo transformar, eu não quero exagerar. Existem coisas, existem princípios, existem revelações, existem compreensões da palavra de Deus, que entender elas, saber elas, compreender elas, transformam a sua vida. Às vezes é um entendimento só que transforma a sua vida. E eu quero falar hoje sobre um dos princípios pouco falados sobre o caráter que Deus quer que nós tenhamos. Pouco se fala sobre esse princípio, mas ele está recheado por toda a palavra de Deus. Ele está, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver esse caráter, esse princípio sendo exposto. Inclusive, eu vou usar a palavra cobrado, mas esperado por parte de Deus em relação a nós. E talvez pouco falamos sobre isso. Eu quero falar sobre o princípio da preparação. Na verdade, o nome dessa mensagem é: você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Não sei, pastor, para quê? Depende. Você está preparado? Está preparado? Eu lembro um dia que eu estava numa palestra do Silmar Coelho, eu lembro até hoje, e eu estava assim, mais ou menos como o Alex estava, eu estava com um grupo de jovens que eu liderava assim na frente, e era uma palestra, assim, tinha um corredor no meio, tinha um auditório aqui, enfim, e o Silmar Coelho estava ministrando uma palestra, e uma hora ele fez uma ilustração, ele pegou uma nota de, acho que era R$20 na época, eu estou falando de 2009, era um tal de um cinquentão hoje, né? Sei lá, R$20, 2009, cinquentão para mais, por aí, né? Era um bom dinheiro, né? E aí ele pegou cinquentão assim, ele falou: quem quer esse dinheiro? Quem quer esse R$20? Na verdade, não é cinquentão, esse R$20. Quem quer esse R$20? E aquela nota lá, todo mundo queria, né? E ele só falou: quem quer esse R$20? E um começou a falar. Quando você está numa palestra, alguém faz uma ilustração, normalmente as pessoas ficam com a cara igual vocês estão agora, né? Você não sabe o que fazer. O que é? Para falar que quer, que não quer? Será que é pegadinha? As pessoas não sabem como reagir, então todo mundo ficou parado. E de repente, lá do meio, uma pessoa levantou, chegou até ele e falou: eu quero, e pegou na nota, e ele soltou. E a pessoa pegou, foi embora e sentou. Todo mundo ficou olhando. Ele falou: é sua. E eu lembro quando ele disse isso: olha, tem gente que não está pronto, inclusive até para oportunidades. A gente resiste tanto, a maioria de vocês queria, e eu fiquei indignado, porque eu estava na frente dele, eu falava assim, eu fiquei pensando comigo: será que pode levantar, será que não pode? O que vão pensar? Eu fiquei pensando um monte de coisa. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou desesperado, vão achar que eu sou pobre, vão achar que eu estou... E eu fiquei pensando, enquanto eu pensei, alguém foi e pegou. Né? E eu lembro até hoje, você estava, né? Você lembra? Você lembra se você estava ou não? Enfim. E eu fiquei gravando isso, né? Fiquei lembrando disso por um tempão, nunca mais esqueci. E eu fico torcendo para que toda palestra que eu vá, alguém faça essa ilustração de novo, porque aí eu pego. Agora não perco, não. Alguém quer esses R$20, eu já saio virando mortal, já saio louco, sabe? É meu! Vai que ele assistiu a palestra do Silmar Coelho, ele está fazendo a mesma coisa, né? Eu já pego. E o princípio da preparação é algo que a gente, de alguma forma, é ensinado na vida, mas talvez não sabe a profundidade espiritual que está por detrás dele. Tem alguém que é mãe aqui? Mãe aprende a ser preparada. Inclusive é clichê atribuir à mãe uma determinada frase em relação aos filhos. Não esquece o quê? Casar. Que mãe que já não falou isso? Cadê as mães que já falaram isso aqui? Cadê as mães aí? Vamos lá, uma salva de palmas para essas mães, né, que querem, cuidadosas. Não esquece o casaco. E aí, isso é coisa de mãe, né? Mãe, o homem coitado. O homem coitado. O homem só não esquece ele mesmo porque tem que ir junto. E a mãe preparada, ela quer preparar o filho. Ela fala: olha, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Um dia eu estava em São Paulo e eu fui para uma reunião num prédio lá perto da Avenida Paulista. Eu tinha uma reunião de negócios lá, com um grupo e tal, e eu estava lá, os capial do interior, né, o meu gerente lá e tal. De repente um sol escaldante em São Paulo assim, e aí eu vi uma pessoa
com uma capa, assim, com um casaco meio pesado, assim, e um guarda-chuva. Eu dei risada. Falei, o que esse doido tá de guarda-chuva, né? É maluco. E nós entramos para a reunião. Meia hora depois, nós saímos da reunião, olho para fora, como é que estava o tempo? Virado, chovendo, aquele negócio cinza, igual São Paulo é. Sabe? Eu falei, meu Deus, a pessoa estava preparada, era eu que não estava. Existe um princípio que se revela na palavra de Deus sobre a preparação, que se aplica para todas as áreas da sua vida. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, você vai passear comigo por alguns lugares, mas eu quero ler especialmente Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Você pode dar mais retorno aqui, Gustavo, por favor? Mateus capítulo 25 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Para quem não sabe, candeia é uma luminária antiga, a movida a óleo, né? A base de óleo, de azeite. As insensatas disseram às prudentes: dá um pouquinho do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, está vazia. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar vocês, óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga, preparadas. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Portanto, Jesus diz: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu quero que você grave essa frase: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha, o princípio da preparação está na palavra, de todas as maneiras, em vários aspectos, a respeito de várias abordagens. Deus nos ensina a estar pronto para várias coisas. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para a primeira coisa que Deus nos ensina? Nós temos que estar preparados para o dia mau. Você tem que estar preparado para o dia ruim. Você tem que estar preparado para o dia em que as coisas serão terríveis. Você tem que estar preparado para o dia da má notícia. Você tem que estar preparado para o dia do atrito, do conflito, da catástrofe. Nós estamos vendo isso cada dia mais crescer, mas aqui no Brasil, que é um país, inclusive, uma nação que por muito tempo se chamou de nação privilegiada no que diz respeito a questões climáticas e geográficas, todo o mundo, acha, e ainda é, o Brasil como um país incrível, um país privilegiado. Ainda assim, nós já vivemos um momento climático, um momento geográfico, em todos os aspectos, que tem sido preocupante. Tem sido preocupante. Porque o que nós vemos no litoral acontecer? Vocês viram? A pessoa está lá vivendo a vida normal, está tranquilo, e de repente uma questão climática, uma questão de tempo, uma questão incontrolável vem, e de repente quem tinha carro perde o carro, quem tinha casa perde a casa, quem tinha negócio perde negócio, e talvez para você isso seja algo que nós aqui em Cascavel, Toledo, região, oeste do Paraná, não tem noção, mas é terrível. Alguém já conheceu pessoalmente alguém que perdeu consideravelmente bens e posses em catástrofes naturais? Alguém já conheceu? Alguém já conheceu? É terrível. É terrível.
Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é você chegar em casa se você não tem mais casa, porque ela está debaixo de água. Nós não sabemos o que é sair do trabalho e não saber se você vai voltar, porque teu carro vai afundar, imergir mesmo, em uma rua alagada. Nós não sabemos o que é isso. Só que isso que tem acontecido é algo que tem a ver com a vida. A vida é assim. A vida vai te presentear, se é a palavra adequada, né? Ela vai te surpreender com um dia mau. Enquanto você está cuidando de uma área da vida, você fala, não, aqui não, eu estou aqui, ó, olha só, estou precavido, de repente você vem uma surpresa de outro lado. Quando você cuida lá das tuas finanças, faz poupança, se previne, faz seguro de vida, faz aplicações e cuida do negócio, chama consultoria, vê com a contabilidade, se reserve, se preserve, cuida, de repente o teu corpo te surpreende com uma doença. Que você não tinha controle, que estava muito além daquilo que você podia esperar. O dia mau vai vir, meu irmão. O dia que você está cuidando do teu corpo, que você está lá treinando, você está malhando, você está tomando suplementos, você está cuidando, você faz check-up, né? Igual os homens, assim, diligentemente, uma vez a cada 10 anos, sabe? Você está lá, zelando diligentemente do seu corpo, de repente, do nada, alguém que você ama muito passa a sofrer por uma questão física, que é como se fosse em você. O dia mau vai vir, a má notícia vai vir. Aí você, estabilidade não existe, por isso que eu sou empreendedor. Meu irmão, você não sabe o que vem. De repente o mercado muda. Todo mundo achava que tinha um controle de todas as coisas. Até chegar 2020 e uma tal de uma pandemia. E mostra que nós não temos controle de nada. Até os mais precavidos, diligentes, organizados, se pegaram despreparados. Assim, não, eu tô bem coberto porque eu sou funcionário público. Financeiramente eu estou garantido. Meu irmão, fala com os funcionários públicos de São Paulo, do Rio de Janeiro, sabe? Pra você ver o que é segurança. Tem gente lá que ficou anos sem receber, trabalhando para o Estado. Não existe segurança. Não existe estabilidade. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Leia comigo. Mateus capítulo 7. Não, vamos ler primeiro Eclesiastes capítulo 9. Vamos começar com o pessimista. Salomão pessimista, angustiado, olhando para a vida, vendo que a coisa está feia. Eclesiastes capítulo 9, verso 12, Salomão diz assim: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Eu não sei se vocês têm percebido, e não tem sido intencional, é algo que o Espírito está conduzindo. Faz umas 3 semanas que, de alguma forma, eu tenho pregado sobre uma vida que vai ter dor, uma vida que vai ter sofrimento, uma vida cristã em que você padece. Enquanto tem um evangelho mentiroso sendo pregado, de que tua vida vai bem, que você vai prosperar, não, irmão, fique em paz, é quem tem promessa de Deus. Não, meu irmão, você olha para a Bíblia, a promessa que você tem certa de Deus é que você vai sofrer. Esse é o evangelho que eu leio. Se existe uma coisa que não há dúvida na vida, é que você vai ter problemas. O dia mau vai te surpreender. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Vai vir tempestade sobre você, vai vir o dia mau. O dia mau pode ser uma notícia inesperada de doença. O dia mau pode ser que o teu negócio tão sólido, tão consistente, que você acredita tanto, de repente o mercado muda, as circunstâncias mudam, um concorrente 10 vezes melhor que você brota do lado, pode acontecer qualquer coisa. Você não tem controle de nada. O dia mau vai vir. E a pergunta é, você está preparado para o dia mau? Estar preparado para o dia mau tem a ver muito mais com como você é por dentro de como você está por fora. Porque tem gente que vem uma chuvinha de nada e derruba, porque a estrutura interna da pessoa é fraca. Estão entendendo? Tem gente que passa por catástrofes sobrenaturais, que permanece firme.
Não é sobre o que acontece comigo, é sobre quem eu sou diante do que acontece comigo. O grande segredo de estar preparado na vida é como você está por dentro. Quem você é aqui dentro. Quem está ouvindo aqui? Você deve conhecer pessoas que qualquer coisa desestabiliza. Qualquer coisa estabiliza. Você deve conhecer pessoas que vivem numa volatilidade emocional que é uma desgraça para a própria pessoa. Ela acorda de manhã e aí você tem que ficar assim, orando, falando, como é que vai ser hoje? Porque eu não sei, né? Você não sabe se ela vai chorar, se ela vai sorrir, se ela vai gritar, se ela vai ficar calma. Você fica, meu Deus, e algumas mulheres às vezes, né, dependendo do dia do mês, né? E aí piora. Aí você já tem que chegar já com chocolate em casa, assim, ó, sabe? Você não sabe o que você vai encontrar, é uma surpresa. Tem gente que vive essa instabilidade. É desesperador viver assim, meu irmão. É desesperador viver na instabilidade emocional, na instabilidade da estrutura interna. O dia mal vai vir, você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para o dia mal? Você está pronto para receber uma notícia que do teu negócio está em falência? Você está pronto? Não, mas eu não vou deixar isso acontecer. Meu irmão, tem coisas que não estão no seu controle. Você está pronto para... A Mayara me contou algo terrível, eu não sei agora, eu posso estar dando uma notícia que precisa ser corrigida, mas eu lembro só do que mais me impactou. De alguém, parece que sofreu um acidente, uma mãe com 2 filhos, que sofreu um acidente e precisou ser amputada a perna, foi isso? Você imagina que aquela mãe acordou de manhã e falou, hoje eu vou terminar o dia sem perna. É assim, meu irmão? Você acha que é assim? Não é. Ela saiu como um dia normal, para viver a sua vida normal, para fazer as coisas que ela sempre faz, para amar os seus filhos. E agora ela vai ter que lidar com a circunstância de criar filhos e viver uma vida normal, mas sem um membro. Você está pronto para o dia mal? Ah, pastor, cruz credo, vou embora desse culto aqui, está rogando praga para nós. Meu irmão, estou te preparando para o dia mal. Eu estou te preparando emocionalmente e espiritualmente, através das escrituras, para você saber e criar uma expectativa correta a respeito da vida. Deus é Deus independentemente do dia mal. Deus é Deus por quem Ele é dentro de você e quem Ele formou você para ser aí dentro, para suportar o dia mal. Você está preparado para o dia mal? Segunda coisa que Deus quer que você se prepare. Agora, você está preparado para o dia bom? Isso é óbvio, pastor, eu sempre estou pronto, vem em mim, bênção, oportunidade, uhul! Você é que se engana. Tem pessoas aqui, que se o melhor dia das suas vidas acontecesse hoje, você não estaria pronto. Sabe o que é maravilhoso da palavra? É que ela nos ensina em tudo, até aquilo que nós ignoramos, olha que incrível. Preste atenção, 1 Samuel capítulo 17, versos 32 e 35. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Só que eu quero abrir seus olhos hoje para você tirar uma mentira de vitimismo e de fraqueza que foi plantada no seu coração através de um mau ensino. Uma das histórias mais conhecidas é a história de Davi e Golias. Quem conhece a história de Davi e Golias? Levanta a mão. E se você, como eu, cresceu em ambiente cristão, deve ter ido na escolinha, na catequese, ou seja lá onde você ia, e você ouvia a história de Davi e Golias. E aí você via a prof falar, olha, Davizinho, um menino, moço, tão pequenininho, franzinho, fraquinho, sabe? Davizinho enfrentou Golias. E de repente, por um milagre de Deus, vocês já ouviram isso? Um dia eu vi pastores muito sérios, pessoas que eu amo, gente que eu admiro, mas eles deixaram passar isso, infelizmente. Eu já ouvi pregações de gente que eu boto fé, sabe? Falando assim, olha, Davizinho, pelo poder de Deus, enfrentou os gigantes, o gigante, e jogou uma pedra, e o poder de Deus fez aquela pedra ser mais pesada do que era, e bateu no gigante, o gigante caiu. Aí você fala, uau, Davi era um coitado mesmo, se não fosse Deus, né? E é isso que a gente pensa, né? E eu não quero aqui ser herege, eu quero que você leia comigo. Vamos ler comigo? Estão prontos para ler comigo? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 em diante, diz assim, para quem não sabe o contexto, o gigante estava há 40 dias desafiando o povo de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar. O rei estava acovardado, Saul. Nenhum soldado militar também se dispunha. Há 40 dias Golias estava dizendo, ei, alguém vai lutar comigo? Ei, alguém vai?
Porque eles tinham feito um acordo entre nações, que o representante de uma nação lutaria com o representante de outra, e quem vencesse ficaria como se todo o exército tivesse ganhado. E preste atenção. E aí, há 40 dias, vem Davi do nada, foi levar marmita para os seus irmãos. Davi era pastor de ovelhas, os irmãos deles eram militares, e eles estavam lá no fronte. Aí Davi chega com a marmitinha, falou, opa, tudo bem, gente? O que vocês estão meio parados aqui, que eu estou vendo? E aí os soldados falam, ei, você não está sabendo não? Ele, não estou sabendo. Olha lá o cara lá, ó, um desafiante, filisteu, guerreiro. Ei, mas o que esse cara está falando? Aí Davi escuta. Quando Davi escuta que Golias está blasfemando contra Deus e insultando o seu povo, ele fala, ei, o que esse cara está falando aí? Ninguém vai fazer nada, vamos tapar a boca desse cara. E aí os irmãos, inclusive de Davi, que estavam perto dele, escutam ele conversando com os outros soldados e falam, Davi metido chegou, olha lá. Ô Davi, fica quieto aí, o que você vai fazer? Dá a marmita que vai embora. Falou, vocês não estão vendo o cara falar? Sim, mas o que você quer com isso? E aí Davi troca ideia com os caras, com os soldados. E aí os soldados contam, olha, o rei, ele até ofereceu, se alguém se candidatar a lutar contra Golias, ele vai recompensar. E Davi fica interessado, ele fala, o que o rei dará para quem lutar contra Golias? E aí Davi escuta, né? Aí os soldados falam, olha, primeiro, a casa da sua família será livre de impostos. Davi falou, opa, isso é bom, hein? Ainda mais receberá riquezas e posses. Opa! Aí o rei fala, e dará sua filha em casamento. Davi, opa! Não, peraí. Na verdade, eu preciso ver antes. Vai que eu enfrento o gigante aqui, depois em casa tem um dragão, né? Então, não, ele não falou isso, eu imaginei só. Mas vai dar uma mulher para eu casar? A filha dele? Você genro do rei? É isso aí mesmo. Cadê esse gigante? Cadê? E Davi se apresenta perante Saul. E preste atenção. Quando Davi se apresenta perante Saul, leia comigo. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, mas você não tem condições de lutar. Ei, presta atenção. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão e um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Você está imaginando essa cena? Vamos lá. Davi, descrevendo o que ele faz. Ele vai atrás do leão, atinge o leão com golpes. Meu irmão, esses dias um pincher latiu perto de mim, eu quase subi em cima da árvore. O bichinho endemoniado, né? Aí você vem me convencer que Davizinho, tonto, frouxo, pequenininho, moço. Eu estou vendo aqui, pode ser jovem, mas eu estou vendo aqui um guerreiro pronto, preparado. Olha o que ele diz, eu vou atrás, atinjo com golpes, livro a ovelha da sua boca. Eu estava esses dias na casa do Eleandro, lá o cachorro com um brinquedo, eu tentando tirar o brinquedo da boca do cachorro, o cachorro deu um pau em mim, sabe? Agora, Davi retira ovelha da boca de leão. Quando ele se vira contra mim, aí você deve estar pensando, não, deve ser um leão morto, um leão dopado, deve ser aqueles leão lá de Buenos Aires, lá, que fica meio, assim, ó, meio chapado, assim, meio, que eles colocam umas drogas. Não, quando o leão se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Que Davi, ou que Bíblia que minhas professoras de escola dominical liam? Porque não é parecida com a minha, não. Eu estou vendo alguém aqui, pronto, diga comigo, pronto, preparado. Teu servo é capaz, ou seja, teu servo está pronto para matar tanto o urso quanto o leão. Esse filisteu incircunciso será como um deles, meu Deus, pois desafiou ao exército dos Deus vivos. Sabe qual é o problema
nós oramos e clamamos a Deus por uma oportunidade. O dia em que o sócio apareça para dar um up na nossa empresa. O dia em que portas de emprego se abram para nós. O dia em que alguém, sabe, um dia em que a pessoa que eu amo demole para mim, sabe? A gente sonha com o dia bom. A gente sonha com o dia do milagre, a gente sonha com o dia das coisas boas. A pergunta é, se o dia bom aparecer diante de você, você está pronto? Porque o dia bom apareceu para a vida de Davi. Inclusive, o episódio de Davi e Golias mudou a história de Davi. Se não fosse Golias, Davi não teria sido Davi. Davi só foi o Davi que foi por causa de um Golias. A pergunta é, se o dia bom, o dia da oportunidade, o dia da bênção aparecer na sua vida, você está pronto? Um dia eu enfezei, nós estávamos lá em Cascavel, e eu estava pensando nesse princípio. E eu estava vendo um amigo meu que estava nos Estados Unidos, e aí me veio um sentimento. Se alguém te convidasse agora para pegar um voo para ir para os Estados Unidos, você está pronto? Eu falei, vem em mim, Nova York, uhul! Não estou, porque eu não tinha nem passaporte. Tem gente que está orando por coisas que não se prepara para receber. Meu irmão, você pode ser, por exemplo, um profissional numa área e você diz, nossa, seria tão bom se eu tivesse uma empresa desse meu negócio, se eu tivesse... Mas tudo bem, e se aparecesse alguém que quisesse investir, você está pronto para receber a oportunidade de um negócio? Está pronto para lidar com um negócio? Você sabe administrar? Você sabe lidar com fluxo de caixa? Você sabe lidar com planejamento estratégico? Você sabe lidar com relacionamento ao cliente? Você sabe? Talvez seja por isso que você não recebe, porque você não está. Alguém está ouvindo aqui? Você tem que estar pronto para o dia bom. Eu fui pastor de jovens a vida inteira, então às vezes vinham os jovens desesperados orar para falar comigo, pastor, ora por mim, porque Deus está me chamando para as nações. Eu falo, nossa, que bonito, eu vou ser missionário, que legal. Me fala umas 3, 4 frases em inglês aí para eu ouvir. Como assim em inglês, pastor? Estou orando bastante. Então, meu irmão, mas aí você vai ter que sair do Brasil, você vai precisar de uma língua global. No mínimo inglês você precisa saber para poder se virar. Você percebe como o ser humano não pensa em preparação? A gente nem mesmo acredita nas coisas que pede para Deus, porque nem se prepara para elas. Talvez um dos maiores atos de fé que nós podemos ter, e que inclusive é bíblico, é preparar o terreno antes da construção. Talvez um dos maiores atos de fé que a gente pode fazer diante de Deus é orar e clamar por algo e se preparar para receber. Tem uma velha história que talvez todos conheçam, que um pequeno vilarejo que vivia numa seca, um pastor falou, gente, não aguento mais, vamos clamar. Nós precisamos clamar. E o pastor estava inspirado, não sei o que ele fez, né? Que aquele dia ele estava encorajado, né? Estava cheio de fé. Ele falou, gente, acho que ele leu lá Elias, alguma coisa assim. E aí ele falou, gente, nós vamos orar. Fazia anos que não chovia, uma seca, todo mundo padecendo necessidade. Gente, vamos orar, porque amanhã vai chover. Venham para o culto aqui amanhã, porque amanhã Deus vai dar chuva. Sabe, o pastor estava animado. E aí toda a congregação foi embora, aquele pequeno vilarejo. Chegou no outro dia, o que aconteceu? Todo mundo voltou. Mas só uma estava de guarda-chuva. Talvez a nossa preparação seja um dos maiores atos de fé. O fato de você se aprimorar muitas vezes, se desenvolver, se qualificar profissionalmente, é talvez o maior ato de fé que você pode fazer. Inclusive, às vezes, não estou querendo substituir a oração, mas tem um lugar diferente. Vocês estão entendendo isso? Orar, meu irmão, tem a ver com o movimento do meu espírito em relação a Deus, em relação à minha própria vida. Mas no aspecto interno. Agora, existem coisas na vida pelas quais eu oro que a oração não vai resolver. Eu vou precisar de competência, eu vou precisar de habilidade, eu vou precisar de conhecimento. E quando eu me preparo nessas áreas, eu estou demonstrando tanta fé quanto muitas vezes orar. Oi. Faz sentido? Meu irmão, eu oro para que nós nos tornemos uma comunidade inteligente e madura, não um bando de crente fanático, bobo, que fica vivendo uma espiritualidade que não é a que Deus ensinou. A espiritualidade da Bíblia é uma espiritualidade séria e inteligente, que inclusive te ensina a ser preparado. Se o dia bom te visitar, você está pronto? Eu não esqueço de uma história.
Inclusive, por muito tempo eu anotava, eu andei com papel anotado, ou anotava no celular alguns sonhos e projetos. Porque um dia eu vi uma história, o pastor Dante Gebel, alguém que me influenciou muito durante a minha juventude, ele contou uma história que um pastor argentino, amigo dele, que estava crescendo demais a igreja, estava impactando Buenos Aires, eram milhares de pessoas, estava crescendo o movimento, eles estavam com projetos de colégio, de casa social, de ajuda de órfãos, de tudo, a igreja explodindo e tal, e ele vai para os Estados Unidos, na Flórida, num culto na Catedral de Cristal. Catedral de Cristal era uma igreja icônica dos Estados Unidos, que ela era feita toda de vidro, é incrível, é linda, ela foi vendida agora, enfim. Mas era uma igreja que funcionava lá, e o pastor era o Robert Schuller. Robert Schuller era um pastor que era milionário, porque ele vendeu muitos livros, ele trabalhava, ele era empresário antes de ser pastor, enfim, ele ficou milionário. Ele era muito conhecido por ser generoso. E como era uma igreja também enorme, ele também tinha muito dinheiro, ele era muito conhecido por abençoar igrejas e pessoas de todo mundo. E um dia esse pastor argentino foi num evento e teve a oportunidade de estar na sala do Robert Schuller, junto com outros pastores, e estava lá o Robert Schuller conversando com esse pastor, fala, e aí, tudo bem, você é de onde? Fala, eu sou de Buenos Aires, e como é que está lá? E aí aquele pastor começou a contar o que é que eles estavam vivendo em Buenos Aires. Nossa, nossa igreja está explodindo, colégio e tal, só que a gente está tendo dificuldade, que está faltando recurso, a igreja está crescendo mais do que a capacidade estrutural que nós temos. O Robert Schuller parou e falou assim, quanto é que você precisa? Aí o cara deu uma gaguejada assim, falou, não, como assim, não estou entendendo. Quanto hoje vocês precisam de dinheiro para fazer tudo isso que vocês precisam aí para fazer acontecer? Aí o pastor ficou em choque assim. Aí o Robert Schuller sentou, abriu a gaveta e pegou o talão de cheque. Quanto é? E aí o pastor, ele quis ser íntegro, honesto, quis ser justo, ele falou, não, só um minuto, só um minutinho, eu preciso ligar lá para o pessoal da tesouraria, da diretoria, porque eu não sei ao certo, me dá um instante, E o cara ficou animado, empolgado, e ele saiu. Eu falei, tudo bem. Aí Robert Schuller colocou o talão de cheques na gaveta, falou, tá bom. E o cara saiu da sala, foi fazer ligações para a Argentina e para tentar. A questão é que, enquanto o pastor saiu pela sala, veio o secretário do Robert Schuller de uma outra porta e falou, Robert, nós precisamos ir, tem uma questão lá que surgiu e tal. O Robert saiu pela porta, foi direto para o aeroporto, pegar um avião que tinha que ir para a Europa, resolver uma questão de outras... Nunca mais aquele pastor conseguiu encontrar-se com Robert Schuller. Porque ele não estava pronto, nem para o dia bom. Alguém está me ouvindo aqui? Hoje é dia de você sair e se preparar, meu irmão. Amanhã, segunda-feira, é dia de preparação. É dia de você aprimorar seu coração, seu espírito, sua mente. Aumentar o seu conhecimento, sua capacidade, aumentar a sua bagagem, aumentar o seu intelecto, aumentar a sua capacidade de estrutura emocional. Você precisa estar pronto para o dia mau, mas também para o dia bom. Deus quer que você se prepare para uma outra coisa. Deus quer que você esteja preparado para receber mais responsabilidade. Olha que maravilhosa essa passagem, talvez de um texto também muito conhecido, mas a gente negligencia essas coisas. Mateus capítulo 25, no mesmo contexto da parábola das 10 virgens, agora Jesus conta uma outra parábola, que é a dos talentos. Você conhece a parábola dos talentos? E na parábola dos talentos, Jesus diz assim no verso 14 e 15. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Diga assim, confiou-lhes. Eu te peguei, né? Confiou-lhes, né? Quanto tempo você nunca falou essa palavra, né? Confiou-lhes. Confiou-lhes os seus bens. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Essa está começando a parábola, e aqui a parábola já poderia ter encerrado, porque diz aqui, a cada um de acordo com a sua... Quem entendeu aqui? Eu preciso contar o resto da parábola? Para quem não conhece a história, o Senhor vai embora, e quando ele volta ele presta conta. Ele chama o que deu 5 e falou, o que você fez com o que eu te dei 5? O que deu 5 falou, opa, eu investi, eu apliquei, eu fui num fundo lá, fiz num outro fundo lá, falei com um agente de investimentos e tal, e agora tenho 10, você me deu 5, mas agora tem 10.
Aí ele fala, muito bem, servo fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí ele vai no que tem 2. E aí, o que você fez com os 2 que você recebeu? Então, eu fiz isso, fiz negócio, comprei, vendi, investi, apliquei e tal. Falou, opa, tem 4, muito bom, servo fiel. Aí ele chega para o que tem 1. E o que tem 1 falou, eu fiquei com medo, sabe? O senhor é meio mal, meio brabo, vai que eu perco 1. Eu enterrei. E aí, o senhor fala, servo mau e fiel, por que não pegou o dinheiro, pelo menos, e deixou no banco? Para render juros. Você escondeu por medo. Só que a resposta do comportamento que eles teriam já estava lá no começo. Porque o Senhor já sabia. Ele diz assim, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Talvez essa parábola para alguns demonstre injustiça. Por que um recebeu 1, outro 2 e outro 5? A prova é que o Senhor já conhecia quem eram os seus servos. E ele já sabia que alguns eram incapazes de receber mais do que tinham recebido. Se tivesse dado 5 para o que recebeu 1, o prejuízo não ia ser de 1, ia ser de 5. Eu vou falar uma das coisas mais amargas que talvez você vai escutar na tua vida espiritual. Existe muita coisa que Deus não coloca nas suas mãos, porque você não está pronto. Existem relacionamentos que não podem vir para você, porque se vier, você destrói o relacionamento e a pessoa junto. Tem negócios que não podem cair na sua mão, você vai afundar ele. Tem cargos e responsabilidades que, se forem colocados na sua mão, você não cumpre a missão, arrebenta o emocional das pessoas e ainda deixa uma má impressão. Para muitos de vocês e de nós, e eu me incluo nessa, coisas que Deus não liberou ainda é proteção. Porque se Ele botar na minha mão, eu estrago. Eu ainda não sou capaz. Aí tem um outro princípio que está subentendido nesse. Como é que você faz para que Deus confie mais em você? Como é que faz? Aumenta a sua capacidade. Porque Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Qual é a tua capacidade de liderar pessoas? Qual é a tua capacidade de lidar com relacionamento? Qual é a tua capacidade de construir família? Qual é a tua capacidade de criar filhos? Qual é a tua capacidade? Qual é a tua capacidade de prosperar financeiramente? Deus está doidinho para encontrar a gente, para Ele colocar coisas preciosas na mão. Somos nós que muitas vezes não nos fazemos prontos para receber. Faz sentido? Você tem que estar pronto. A pergunta é, você está preparado? Fala para 2 pessoas que estão perto de você. Você está preparado? Você está preparado para a responsabilidade? Você está preparado? E eu quero falar 2 aqui para a gente encerrar. Bem rápido. 2 Reis capítulo 20, verso 1. Esse tipo de texto que nós vamos ler agora é chocante, é impactante. 2 Reis capítulo 20, verso 1 diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, preste atenção: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Posso fazer uma pergunta dura? Você está pronto para morrer? E se hoje fosse teu último dia? Você sabe que a minha mente é um pouco fértil, a minha imaginação vai um pouco longe, mas eu já fiz esse exercício várias vezes na minha vida. Eu já imaginei assim, como se um anjo da morte, ou de Deus, seja lá como você queira chamar, aparecesse para mim numa manhã. E ele aparecesse para mim e falasse, Ronan, o que eu vou te dizer agora ninguém pode saber. Se você contar ou demonstrar, ou insinuar de alguma forma, que faça alguém saber o que eu vou falar aqui ou o que está acontecendo aqui, você morre na hora.
Mas tem uma forma de você viver mais 24 horas, as suas últimas 24 horas. É não contando para ninguém que eu vim aqui te visitar e te avisar que amanhã você não estará mais aqui. Se você não contar para ninguém, você tem as últimas 24 horas. Se você contar para alguém, você morre na hora. Então, desfrute esse último dia como um presente. Amanhã eu volto. A pergunta que eu te faço é: como você acha que seria o teu dia se você soubesse que amanhã você não estaria mais aqui? Eu quero te fazer uma pergunta sincera e honesta. Você conversaria com o seu cônjuge da forma como você conversa? Você o trataria como você trata? Você se preocuparia com as coisas que você se preocupa? Você ficaria irritado pelas coisas que te irritam? Você choraria pelo que você chora? Óbvio que somos todos diferentes, mas eu te garanto, a maioria de nós passaria essas últimas 24 horas abraçando, beijando e amando as pessoas que a gente mais quer bem. Desfrutaríamos de cada gesto, de cada olhar, de cada sorriso, porque saberíamos que seria o último. Se nos irritassem, a gente ia dar risada e falar: isso não importa. Se o cara no trânsito passasse e falasse: ah, corno! Você fala: sabe por quê? Porque a tua perspectiva teria mudado. Era o teu último dia. O que adianta? O que adianta uma briga de trânsito? O que adianta uma louça que não foi lavada, um tênis que está sujo, uma criança que não te obedece? O que você não ia querer era desperdiçar o seu último dia. Estar preparado para a morte é aprender a viver de verdade. A gente só demonstra que está pronto para morrer quando aprende a viver. Você está pronto para amanhã não estar mais aqui? E eu vou te dizer o seguinte, eu amo essa expressão porque o profeta diz assim para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Que doido, ele está dizendo assim, ó, arruma algo que vai ficar depois que você vai morrer. A gente está pronto para morrer quando a gente tem certeza de que o que fica depois de nós irmos embora está tudo resolvido. Não há pendências. Você está entendendo? Se hoje você entrar no carro e tiver um ataque cardíaco, tem perdões que não foram dados? Tem pedidos de desculpas que deveriam ter sido dados? Tem eu te amo que ficaram guardados que não foram ditos? Você não pode morrer assim, meu irmão. Você tem que estar pronto para morrer agora. Porque pode ser que seja hoje. Por que você está enrolando tanto? Põe em ordem a tua casa. Esteja pronto para morrer. Sabe qual é a maturidade cristã de verdade? Não é uma maturidade cristã que tem uma expectativa abundante para esta terra. A maturidade cristã só é encontrada quando você para de ter expectativas para essa terra e passa a viver sob perspectiva eterna. Sabe por que a igreja primitiva era daquele jeito? Porque eles estavam todos os dias prontos para morrer. Por isso que eles pregavam o evangelho com intensidade. Por isso que eles expressavam o amor de Deus. Por isso que eles dividiam o que tinham, compartilhavam, amavam e serviam. Porque eles não estavam mais preocupados com esta vida. Porque todos os dias eles estavam prontos e preparados para a morte. E por último, você tem que estar pronto para algo que poucos falam. E quem sabe a gente tire mais tempo para um dia falar sobre isso. Mas acredite você ou não, Jesus vai voltar. Eu quero ler 3 textos com você rápido. Primeiro, Mateus 24, do 36 ao 39. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Você não está esperando, né? É bem assim que vai te pegar, despreparado.
Mateus 24 agora, o 42 ao 44, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tem gente que fica apavorada. Eu, quando via essas mensagens, quando era criança, eu morria de medo. Eu assisti uns filmes lá, tinha um filme, quem assistiu Deixados para Trás? O filme Deixados para Trás, né? E aí eu assisti aquele filme lá e, meu Deus, toda vez que eu assistia o filme Deixados para Trás, eu ficava em pânico. Eu falava, ai Deus, por favor, Senhor, me perdoa. Eu pedia perdão por tudo, até pelo que eu não tinha feito, que eu não quero ficar. E aí tinha uns pastores que pregavam bem sobre o Apocalipse, eu ficava apavorado. E porque virá o dia, o fim da hora. E daí eu falava, ai não, que não seja hoje. E um dia eu vi um vídeo na internet que o pastor está pregando no culto e de repente metade da igreja, inclusive o pastor fica, e aí as roupinhas estão, eu não. Um dia eu estava em casa, era moleque, e eu fui no meu quarto, eu não sei o tempo que passou, mas para mim foi 1 minuto, 2 segundos, sei lá. Eu entrei em casa, minha mãe estava cantando lá, cantando na cozinha, e eu vi que meu pai tinha passado no corredor. Eu entro no meu quarto, deixo a mochila, de repente não tem ninguém. Falei, mãe, pai. Diante de Deus, eu fui na cozinha, minha mãe não estava. Ela estava 1 minuto atrás. Eu vou para o quarto, meu pai não está. Aí eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa, Jesus. Foi sem querer. Me leva. Até que eu olho na calçada lá, aparece lá minha mãe e meu pai. E eu com vergonha, nunca contei isso para ninguém, né? Mas eu estava morrendo de medo. E se fosse hoje? E se fosse agora? Hein? Existem linhas teológicas sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, e eu vou ser bem sincero. Eu amadureci o suficiente, eu considero na minha perspectiva, ao ponto de não ter mais vergonha de falar eu não sei. Quando você é imaturo, você tem vergonha de falar que você não sabe de algo. E eu confesso, eu não sei. Eu já li tanto sobre pré-tribulacionismo. Para quem não sabe, é a linha teológica que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que é parte da teologia, especialmente mais ligado a uma raiz pentecostal, acredita no pré-tribulacionismo, que inclusive é uma vertente teológica que nasceu há menos de 200 anos nos Estados Unidos. Mas a maior parte da tradição cristã teológica acredita no pós, que a igreja passará pela grande tribulação também, e que Jesus vai voltar, e nós também vamos sofrer junto com todo mundo aí. Só que os salvos vão permanecer firmes e fiéis, e vai vir um anticristo, enfim. E existem bons argumentos teológicos de gente muito mais inteligente que eu, que acredita que vai ser depois. Tem gente muito mais inteligente que eu, que acredita que vai ser antes. E é o tipo de coisa que, infelizmente... Só que algo me trouxe paz, mas muita paz. Tanto para quem acredita que é depois da grande tribulação ou antes, os dois têm que estar cumprindo uma mesma coisa. Estar preparados. Não importa se acredita que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois. Uma coisa eu te garanto: se for antes, você tem que estar pronto. Se for passar pela grande tribulação, você tem que estar, porque você não vai conseguir passar sem estar preparado. Por isso que Tessalonicenses diz assim: estejam prontos no nosso corpo, alma e espírito, porque o dia chegará. Você está pronto? Eu quero te encorajar amanhã ser um novo dia, em que você busque estar preparado para o dia mau, para o dia bom, para mais responsabilidades, para o dia da sua morte e para a volta de Cristo. Vamos estar preparados. Fique em pé, eu quero te convidar a cantar essa canção, porque Ele virá, meu irmão, e nós precisamos estar prontos,
prontos.